O conhecimento não cabe em uma caixa. É por isso que o Senar Paraná, além de oferecer mais de 250 títulos fixos em seu catálogo de cursos, também pode criar cursos feitos sob medida para atender à demanda de um grupo de produtores rurais. Já são muitos os exemplos bem-sucedidos de cursos criados sob medida, como, por exemplo, cultivo de orquídeas, cultivo de noz pecan, produção de rã touro e outros que estão contribuindo para trazer mais renda para a propriedade e diversificando a produção agropecuária do estado. Esse é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1571 e também é o tema desse episódio do nosso podcast, que também vai falar de uma iniciativa para direcionar as ações das comissões de mulheres, que são formadas por produtoras rurais em diversas regiões do estado. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os participantes desse episódio, começando pela Vanessa Reinhardt, que é do Departamento Técnico do Senar Paraná. Como é que vai, Vanessa? Oi, André, tudo bem e você? Tudo jóia! E o João Lázaro, que é gestor do Departamento Sindical aqui da FAEP. Como é que tá, João? Tudo certo, olá André, olá ouvintes, prazer também estar aqui com a Vanessa do lado. Bom, eu não sei se você, ouvinte, sabia desse fato, mas além dos mais de 250 títulos disponíveis no catálogo do Senar, é possível desenvolver cursos sob medida, atendendo à demanda local aí de um grupo de produtores. Se você não sabia disso, você vai saber disso na próxima edição do nosso Boletim Informativo, a revista do Sistema FAEP Senar Paraná, que circula agora no meio de setembro. Pois como a atividade agropecuária é extremamente dinâmica, né? Ou seja, ela muda muito rápido, incorpora novas técnicas, novas tecnologias, então é necessário sempre estar atento para essas mudanças, para essas novas tendências, para que o Senar possa oferecer o que há de mais atual em cada setor. E Vanessa, com esse tipo de proposta aí, de cursos personalizados, aí, a gente poderia supor que o céu é o limite, ou seja, dá para a gente pensar que qualquer tipo de iniciativa pode se tornar um curso, ou não é bem assim? Existem critérios, existem algumas condições que devem ser obedecidas? A gente tem alguns critérios, né, para fazer a avaliação. Como você falou, as atividades no meio rural são muito dinâmicas, então é praticamente impossível a gente ter todos os assuntos aí de interesse dos produtores no nosso catálogo. Então tem algumas cadeias, algumas culturas, alguns assuntos que são demandas de pequenos grupos, né, que não tem como a gente ter isso como um curso ali regular de catálogo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando tem alguma cultura ou algum assunto que os produtores querem saber mais sobre isso e não tem no nosso catálogo, eles podem solicitar esses cursos personalizados. Porém, a gente tem algumas regras, né? Então, tem que ser um grupo de produtores já organizado, tem que ser uma demanda que tenha comprovação que está acontecendo, né? Por exemplo, ninguém vai querer plantar banana num lugar que só gia, por exemplo, né? Então tem toda essa avaliação, se realmente é uma atividade viável naquele local, se tem alguma importância econômica, se o grupo de produtores está mesmo ingressado nessa atividade. Então a gente avalia todas essas questões aí para poder dar continuidade quando aparece esse tipo de pedido aqui para a gente. E como é que vem se desenvolvendo essa proposta? Que tipo de curso feito sob medida já saiu até agora? Já saíram vários títulos. A gente já fez cursos de amoras, de orquídeas, noz pecan, de rã, enfim, diversos títulos aí, diversas culturas que são de grupos menores, assim, de produtores, não são tão representativas no estado, mas que para alguns municípios, para algumas regiões, acabam tendo grande importância econômica. Você falou uma coisa bacana, Vanessa, que é para alguns municípios, às vezes, você não tem aquele interesse generalizado no estado, mas para alguns municípios aquilo faz toda a diferença, né? Eu estava falando agora com o Felipe Aníbal, que escreveu essa reportagem aí, que vai sair no nosso boletim, e ele contou que o pessoal lá de Guarapuava, depois de fazer esse curso sob demanda aí na área de cultivo de orquídeas,
desenvolveram lá, se organizaram lá e criaram uma organização, uma associação de orquidófilos de Guarapuava, ou seja, você já tem um resultado aí concreto, né, da organização do setor em volta de uma atividade que, além de um passatempo, de um lazer, também gera renda, gera emprego, tudo isso, né? Sim, exatamente. A orquídea parece não ser uma cultura assim, muito representativa, mas para algumas regiões acaba sendo uma opção de renda bem interessante e às vezes até a principal renda dos produtores, né? Como é o caso aí de Guarapuava, que tem alguns produtores se desenvolvendo nessa atividade. A gente tem outros municípios também, por exemplo, Mandirituba, que os produtores nos solicitaram também esse título de orquídeas. A maioria deles é produtor de morango, mas estavam procurando alguma renda extra. E por já ter essa experiência em trabalho com cultivo protegido, eles acharam que a orquídea se encaixaria bem. E é o que está acontecendo. Hoje a gente já tem alguns produtores que já estão comercializando orquídeas ali na região também como complementação da renda. Olha, então eu posso até supor que esse tipo de possibilidade, né, de curso sob medida ajuda a diversificar a produção dentro da propriedade, né? E assim, isso é muito estratégico, né? Sim, exatamente. A gente teve algum pedido recente também, ali da cooperativa de São José dos Pinhais, onde a principal atividade deles é o morango, mas procurando diversificar o mix de produtos, eles estão também entrando na cultura da amora. Então é bem interessante que são frutas ali similares, né? As frutas vermelhas são bem atrativas e é um meio de diversificação e de ter mais produtos na cooperativa para venda. Olha, e qual foi o pedido mais, vamos dizer assim, incomum que vocês já receberam assim, de curso sob medida? Eu não vou dizer incomum, mas é uma cultura que não é muito conhecida aqui no estado. A gente recebeu um pedido para um curso sobre cultivo de oliveiras. Olha. Né? Não é muito comum, mas a gente já tem algumas regiões que estão se desenvolvendo bastante nessa cultura. E na época até a gente não pôde atender o pedido de imediato, porque a Embrapa ainda não tinha feito o zoneamento agroclimático da cultura aqui para o estado. Então não tinha como a gente indicar qual era o local mais adequado para cultivo, quais eram as cultivares mais adequadas, porque ainda nem existiam essas informações aqui ainda para o estado, mas agora a gente já está tendo aí bastante informações sobre essa cultura também. E Vanessa, como é que é o processo, vamos dizer assim, desde o momento que vocês recebem essa demanda via Sindicato Rural, até estruturar essa proposta para que ela chegue em sala de aula? Então, a demanda vem via sindicato, né? E chega aqui para avaliação ali do nosso gabinete da presidência. Então, eles veem se a demanda realmente é pertinente, né? Se realmente veio do sindicato, que isso é uma coisa bem importante a gente frisar, que esses ofícios, essas demandas, nos municípios que têm sindicato, é obrigatório que ela venha do sindicato, né? O sindicato já consegue fazer essa avaliação prévia ali, né? Se essa demanda faz sentido, se essa cultura realmente é promissora ali naquela região. Então, a partir do recebimento dessa demanda, ela vai para o departamento técnico, onde a gente faz uma nova avaliação, né? Então, a gente vê se realmente a gente precisa de um novo curso para atender ou se alguma coisa que a gente já tem no nosso catálogo pode atender essa demanda. Caso não tenha realmente no nosso catálogo nada que consiga suprir esse assunto, a gente procura por especialistas na área, né? Porque como são assuntos novos, geralmente o pessoal vai ter muitas perguntas e muita curiosidade. Então tem que ser realmente alguém que domine esse assunto. Então a gente vai à procura aí de especialistas nos nossos parceiros, como o IDR, por exemplo, nas universidades. A gente já trouxe gente de outros estados também, né, como foi o caso das orquídeas, o caso do alho, que a gente trouxe o pessoal da EPAGRE, que é o centro principal de pesquisa nessa cultura. E depois que a gente encontra esse especialista, a gente faz uma reunião aí para conversar sobre a questão da metodologia do Senar, sobre a nossa metodologia pedagógica, como que deve acontecer um curso do Senar. Depois esse curso aí é colocado no nosso sistema e lançado como um curso normal, né? Mas daí somente para aquele grupo lá que solicitou. Não é uma coisa que fica disponível no catálogo. Então não é porque eu fiz um curso de alho uma vez que ele vai estar disponível no catálogo para qualquer um. Cada novo pedido de cursos que não estão no catálogo tem que vir via ofício para a gente poder ter toda essa comprovação de que realmente é uma demanda viável. E acontece, por exemplo, de um curso demandado sob medida como esses acabar se tornando um curso de catálogo, visto a alta demanda? Acontece sim. Quando a gente vai arquivando, né? Isso a gente faz um controle, né, sobre esses assuntos, se está vindo muita demanda de uma região, se está vindo muita demanda sobre um assunto,
a gente já fica de olho ali na possibilidade se realmente esse assunto, essa cultura está em crescimento no estado, se isso pode vir a se tornar um curso de catálogo. Então, quando a gente percebe isso, a gente já coloca algum instrutor junto para já aprender sobre esse assunto, algum instrutor que tenha afinidade, para que a gente possa disponibilizar esse curso para um maior número de produtores. E na tua opinião, Vanessa, esse tipo de medida acaba ajudando o Senar a nortear as suas estratégias, a planejar futuros cursos? Porque que nem você falou, né? Surgiu essa demanda, às vezes a gente não tem como atender aqui internamente, a gente vai em busca de mais informação, vai na EPAGRE, vai na Embrapa, ou seja, acaba sendo um catalisador aí dessa troca de informação, né? Dessa troca de experiência, dessa busca de conhecimento. Acaba sendo mais ou menos um norteador? Sim, ajuda muito a gente saber o que está vindo do campo, né? O que é que o campo está demandando da gente. Ajuda a gente a ficar de olho quais estão sendo as tendências aí dos produtores, o que eles querem saber. E também na formação de parcerias, porque essa relação com outras instituições, com universidades, enfim, ajuda a gente a ter contatos aí e tá sempre tentando nos manter atualizados também, né? Tanto no nosso catálogo quanto para essas demandas pontuais. E falando em demandas pontuais, João, esse trabalho que é feito dos cursos sob medida do Senar, né, que começa lá nos sindicatos, não se restringe apenas a um curso inteiro, né? É possível o produtor ou um grupo de produtores demandar para o seu sindicato algo mais simples, como, por exemplo, uma palestra, um workshop, alguma coisa para resolver, de repente, uma dúvida, um problema pontual ali na região? Com certeza, André, é possível. E isso é bem pertinente, né? Porque o sistema FAEP-Senar, ele está ao lado do produtor rural, né? Então, quando ele precisa de algum tipo de orientação, como um curso que é mais completo, igual a Vanessa estava explicando aqui pra gente, né? E também quando é algo mais pontual, alguma palestra, alguma orientação, alguma reunião, né? Enfim, de algum determinado assunto, então ele pode fazer essa solicitação, ele procurar o sindicato rural mais próximo, né, fomentar junto a outros produtores, junto a parceiros, né, e aí o sindicato traz para a gente aqui na sede em Curitiba esse pedido, e aí a gente vai atrás de um profissional para atender da melhor forma possível, seguindo alguns critérios, né? Então essa busca de conhecimento ela não pode cessar, viu, André? Seja ela mais, digamos, voltada para um treinamento, um conhecimento mais amplos, como para uma reunião, como uma palestra de divulgação de algum assunto, né, de alguma cultura. Mas é bem pertinente destacar isso, né? Produtor, se você está interessado em alguma coisa e conhece mais produtores que têm o mesmo desejo, que têm a mesma ideia, né, não fique esperando, conte com o apoio nosso, né? O Senar Paraná é o braço educacional, o sistema FAEP também está aí para ajudar em alguma forma que tenha que balizar isso, né? Então procure o Sindicato Rural e peça, né? E sabe ouvindo vocês falarem sobre essas possibilidades, né, de você levar cursos personalizados, levar uma palestra pontual ali sobre aquele problema, isso evidencia uma questão que é o seguinte: os sindicatos rurais não são iguais em todo o Paraná, né? Você vai ter uma região que tem uma vocação para fruticultura, outra região tem uma vocação para grãos, outra tem uma vocação para pecuária. Então você ter, vamos dizer assim, uma possibilidade de atender cada demanda de uma forma específica acaba contribuindo aí como um todo, né, para diversificar a atividade agropecuária, para você ter os produtores com o que há de mais moderno ali na ponta. É mais ou menos por aí, né, João? Exatamente, né, André? Hoje a diversificação no meio rural é muito importante, né? Quando você fica, digamos, refém a uma cultura, né, você fica mais suscetível a algum aspecto técnico, algum aspecto financeiro, né? E quando você tem essa possibilidade de diversificar e ainda mais algum produto novo ou alguma coisa que você ainda não tem muito conhecimento e pode, digamos, dar um salto ali no mercado naquela região, isso daí é bem válido no meio rural. E realmente, André, cada região do estado do Paraná tem uma cultura, tem um clima, tem um perfil, então isso varia bastante, sabe? O importante é ele fazer um estudo e contar com esse apoio do conhecimento até o produtor rural. Sabe um exemplo muito bacana que vai estar nessa reportagem aí de capa do nosso boletim informativo?
Aconteceu lá em Virmonde, onde foi feito um curso sob medida desses do Senar para a criação de rãs touro. O pessoal identificou lá que havia uma demanda da rã touro, que ia ser um negócio promissor, e vem se mostrando mesmo aí uma oportunidade aí muito boa aí de rentabilidade. E me chamou a atenção uma questão, João. A prefeitura ajudou esses produtores organizando uma feira lá para comercializar carne de rã, para que o público conhecesse mais aí dessa iguaria, né? De que forma que você acha que o sindicato aí, não apenas trazendo conhecimento celular, mas pode ajudar aí no meio de campo aí com o poder público, com outras entidades, para que essas cadeias aí possam se estruturar? Numa estruturação de uma cultura nova que tem naquele município, né, sozinho, aqueles produtores, até com a ajuda do sindicato rural, tudo fica mais difícil, né? Quando você faz essa articulação junto com alguns órgãos públicos, outras entidades, né, digamos, os parceiros como um todo, você acaba fortalecendo, né? Um ajuda o outro, você acaba conseguindo, às vezes, uma determinada situação perante a prefeitura, que vai te ajudar, às vezes, num subsídio para abrir uma indústria que futuramente possa agregar aquele grupo de produtores, sabe? Então é fundamental essa articulação, né? O sindicato rural também faz muito isso, que é a política de classe, né? Não aquela política partidária, para justamente levar adiante essa ideia que o produtor ou que os produtores tiveram ali naquele município. É isso aí, gente. Vanessa, você consegue adiantar para a gente qual que é o próximo curso aí feito sob demanda do Senar? Tem algum aí no forno aí para sair, alguma coisa diferente? Sim, os próximos vão ser agora no mês de outubro, que foram as solicitações lá da cooperativa de São José dos Pinhais, a Copiorte. Então, eles vão estar fazendo um curso de amoras, que vai ser em parceria com o IDR. Vai ser um pesquisador do IDR, o Dr. Clóvis Hoffmann, que já trabalha há muito tempo com essa cultura e vai receber eles lá na estação experimental do IDR na Lapa para falar um pouco sobre essa cultura. Olha aí a informação aí de ponta chegando no produtor interessado aí que se organizou e soube demandar aí as suas necessidades aí para o Sistema FAEP Senar Paraná. Bom, outro tema que também está nas páginas aí dessa edição 1571 do Boletim Informativo é as consultorias que o Sistema FAEP Senar Paraná começou a oferecer para as comissões locais de mulheres, que elas estão se estruturando no município, né, João? É uma iniciativa que a gente que vem acompanhando de perto fica até, às vezes, um pouco assustado, porque está crescendo numa velocidade muito grande, prova que as mulheres estão tomando para si aí as rédeas do próprio destino e se organizando, né? Bastante, viu, André? Esse é um movimento que ele sempre houve, né? A mulher, ela sempre participou, e agora está tendo o quê? Uma visibilidade maior, né? E aí, desde o ano passado, a gente vem trabalhando essa ação aqui dentro do Sistema FAEP, de qual a gente está fomentando essa criação de grupos, né, de mulheres do agro dentro dos sindicatos rurais, para justamente elas buscarem também um conhecimento e elas também se inserirem dentro desse mundo, que é um mundo que geralmente sempre foi um mundo mais masculino, né, que é essa questão aí dos sindicatos rurais, né, enfim. Então, a gente tem esse objetivo, sempre com aquela ideia, né? Nada de grupo de mulher de um lado e homem do outro, não. O nosso objetivo principal é o caminhar lado a lado, né? É a família rural, é o homem, é a mulher, é espaço para ambos, né? Então, a gente vem fazendo isso e aí os sindicatos vêm criando essas comissões no seu município. E aí, André, a gente pensou o seguinte, elas vêm com toda aquela energia, com aquela vontade, o grupo de mulheres, até o sindicato rural, e às vezes elas falam assim, mas e agora, sabe? Então a gente pensou nessa consultoria para a gente dar um norte, para a gente ajudar nelas na gestão do grupo, entende? Então as consultorias, ela vem, André, para que elas não se reúnam para marcar a próxima reunião, entende? Mas que sim, elas venham até um determinado local, lá no sindicato, por exemplo, se reúnam com o consultor e tracem objetivos. Qual que vai ser nossos objetivos aqui para o próximo semestre, para o próximo trimestre? Vamos fazer um dia de campo em determinado assunto, vamos trazer, né, conhecimento através do Senar em áreas de gestão, vamos fomentar uma visita técnica a determinado local. Então essa que é a ideia, entendeu? A consultoria, ela vem para ajudar no planejamento e na gestão desses grupos de mulheres do agro que tem nos municípios. Que interessante. E essa demanda surgiu das próprias mulheres? Como é que surgiu essa demanda para o sistema? Quando a gente começou a fomentar essas comissões locais, André, e já veio isso, ficou nítido, sabe? Porque elas falam assim, vamos colocar alguém
para ajudar, tipo uma consultoria mesmo, né? Para ajudar no nosso olhar para frente, né? Porque senão cada uma tem uma ideia e quando tem muitas ideias não centraliza alguma coisa, né, André? E aí quer fazer tudo e não faz nada, entende? E aí aquela energia acaba indo embora, né? Então, assim, é direcionar, né? Ponto central e pensar naquele objetivo que elas traçaram e fazer acontecer. A gente já teve até o momento 14 municípios, 14 comissões locais que receberam essa consultoria. Você chegou a ter algum feedback já, João? Algum retorno aí de como é que foi esse trabalho? Se elas gostaram? Qual foi o resultado? Sim, um exemplo bem bacana para a gente ilustrar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente foi lá em Campo Mourão. Então elas criaram um grupo lá e elas traçaram, né, esse planejamento delas. E olha que legal, veio a ideia de elas criarem um dia de campo feminino, sabe? Então, elas fizeram isso, deu várias mulheres, eu não tenho aqui o número de cabeça exato, o número de pessoas que foi, mas elas fizeram isso, entendeu? Então, assim, elas escolheram uma determinada cultura, que era na área de grãos e pastagem, e aí foram as mulheres lá num dia de campo, né? Enfim, foi bem bacana esse sentido. Agora, por exemplo, o mesmo grupo de Campo Mourão está marcando uma reunião através da consultoria agora para a semana que vem, para elas determinarem quais são os cursos do Senar que esse grupo de mulheres que elas abrangiram a gente tem que fazer. Entendeu? Uhum. Então, assim, é na área de gestão, vamos fazer um levantamento, vamos fazer um diagnóstico, o que essas mulheres precisam, onde que elas estão atuando no meio rural, é mais na parte operacional, é mais na parte de gestão, é mais na parte política junto ao sindicato rural. Então, assim, entender melhor isso para a gente depois direcionar treinamentos e capacitação para elas. Olha que beleza. E para quem está nos ouvindo aí, está conhecendo agora a Comissão de Mulheres, se interessou, como que ela pode participar dessa comissão, João? Deve procurar o sindicato rural mais próximo, né? A gente tem cerca de 160 no Paraná e a gente abrange aí praticamente 280 municípios no estado com as extensões de base. Então, assim, procurar o sindicato rural. Se ela vê que aquele sindicato rural não tem comissão ou o sindicato é meio parado, é um motivo ainda maior para ela buscar outras mulheres, ir lá e ver o porquê que a gente não vai montar e para a gente tentar fortalecer o sindicato rural, sabe? E assumir o seu espaço. Exatamente, a gente tem que agregar hoje a força no agro, sabe? A gente tem que buscar fazer acontecer. Isso é muito bacana e para a gente ficar, para o nosso ouvinte saber da dimensão desse trabalho, até o momento já foram 14 consultorias aí, em 14 cidades diferentes e tem mais 7 pela frente, né, que vão ser realizadas em Guarapuava, Sertanópolis, Rondon, Cascavel, Ivaí, Castro e Palotina. João, é impressão minha ou a cada dia que eu pego para olhar essa lista é maior a lista de comissão de mulheres locais? É maior. Nesse momento, até a Vanessa daqui do lado, a Kelly e a Lisiane estão viajando para o interior. Lisiane, que é a nossa vice-presidente e a presidente da coordenadora da comissão estadual, né? Elas estão para o interior, fizeram visitas em Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Astorga, Maringá, e já tem agenda para os próximos dias em Araponga, Santa Cruz do Monte Castelo, Ortigueira, né? Enfim, então são sindicatos que já estão mobilizando para criar as comissões, já chegou ao número de 34, então deve passar de 40, deve chegar perto de 50 até o final do ano, né? Então é um número bem bacana, aí é um movimento bem grande que está crescendo. E prova de que esse movimento não vai parar é a empolgação do presidente Agide Meneghetti com esse tema, né? Quando a gente fala com ele sobre as comissões de mulheres, a gente vê que ele realmente está extremamente empolgado, está acreditando muito nessa iniciativa. É uma prova de que a coisa vai continuar. Vai. Você percebe nos eventos nossos aqui. E o ouvinte tá de olho. Repara que nos eventos do agro como um todo aí, o poder de mobilização das mulheres, a gente tem que tirar o chapéu. Elas participam, elas vão lá, fazem perguntas, sabe? Enquanto às vezes o homem ele é um pouco mais retraído, muitas vezes, sabe? Então elas vêm ganhando espaço e elas vêm contribuindo com ideias, sabe? Isso que é bacana. Maravilha! Bom, gente, era isso que a gente tinha programado para esse episódio. Quero agradecer muito a presença do João, da Vanessa. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br.
Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube ou também no nosso aplicativo de celular gratuito que você pode baixar lá na loja de aplicativo do seu celular, chama Sistema FAEP. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!